Essa linha representa a fronteira entre a Finlândia e a Rússia. O seu comprimento é de aproximadamente 1.300 quilômetros. E se nós pesquisarmos um pouco mais a fundo, vamos descobrir que ao longo dessa fronteira existem inúmeras bases militares da Rússia. E a maior de todas elas está localizada a apenas 60 quilômetros de distância do território da Finlândia. O mais curioso é que um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, essa área fazia parte do território da Finlândia. E devido a alguns conflitos com a União Soviética, a Finlândia acabou perdendo esse território. Hoje, através de relatórios, sabemos que essa mesma base militar que estava fechada foi reaberta em 2015 e que há uma grande estimativa que agora ela deve estar abrigando pelo menos 3.000 soldados russos, além de uma suposta unidade de inteligência com capacidade para rastrear movimentos militares aéreos ou marítimos. E o que essa base representa é nada mais nada menos do que a expansão da Rússia para o território ártico. Expansão essa que já vem acontecendo há anos e que, apesar de ter prejudicado muitos países, não vem sendo uma ameaça real para a Finlândia. Ao analisar o histórico de relação entre esses dois países, vemos que em muitos momentos eles foram inimigos e que nos dias de hoje a sua relação está baseada em acordos diplomáticos e muita desconfiança um do outro. E com os eventos recentes que estão acontecendo na Ucrânia, a Rússia tem tomado medidas muito radicais em relação aos países não nativos no bloco oriental, com o objetivo de prejudicar ainda mais o governo ucraniano. Essas medidas atualmente são uma grande ameaça para a Finlândia, já que mesmo que a base em Alakut não seja usada para enviar soldados russos para uma possível invasão do território da Finlândia, essa base pode ser usada para fazer possíveis ataques aéreos por meio de lançamentos, na tentativa de intimidar os países ocidentais. E apesar de parecer uma ideia muito fora da realidade, se tem uma coisa que o mundo todo aprendeu com a invasão de Vladimir Putin à Ucrânia, é que ele está disposto a fazer qualquer tipo de coisa para continuar mantendo a imagem da Rússia como um país forte. Por muito tempo era muito difícil imaginar que a Finlândia faria parte dessa história, mas parece um pouco mais provável a cada declaração sobre a OTAN e a Finlândia feita pelo Kremlin. Afinal, apesar de a Finlândia ter uma ligação com a OTAN, ela não é um dos países que fazem parte dela, então não se beneficia do artigo de defesa coletiva. E a partir de agora é que realmente começa o vídeo, porque se todas essas informações são verdadeiras, por que a Rússia ainda não invadiu o país da Finlândia? Para conseguirmos a resposta dessa pergunta, precisamos entender como a Finlândia lidou com Moscou, a atual capital da Rússia. Em 1939, a antiga União Soviética estava no seu auge de poder militar, e aproveitando essa fase, Joseph Stalin fez uma declaração muito ousada para o governo da Finlândia. Nessa declaração, ele insistia que a fronteira finlandesa fosse recuada 16 quilômetros, e além disso, ele exigiu que várias ilhas seriam usadas como bases navais. E apesar de saber da potência militar que a União Soviética era, a Finlândia acabou dizendo não para todas essas declarações. E como consequência, 500.000 de soldados russos acabaram invadindo o território da Finlândia. No fim das contas, apesar da Finlândia ter conseguido resistir a esses ataques, ela acabou perdendo 11% do seu território. E desde então podemos dizer que a Finlândia trabalhou duro para que não houvesse futuros conflitos entre esses dois países. E para que isso acontecesse, o governo da Finlândia acabou executando 3 estratégias simples para evitar qualquer tipo de possibilidade de uma segunda invasão russa. Em 1947, a Finlândia estava vinculada no Tratado de Paris, e por causa disso não podia entrar na União Europeia ou na Associação Europeia de Comércio Livre. E para conseguir contornar essa situação e não se tornar uma ameaça para a Rússia, ela estabeleceu a FNEFTA, uma Associação Finlandesa Europeia de Comércio Livre. E através dessa associação, a Finlândia conseguiu construir conexões com outros países, como a Suíça, Noruega, Dinamarca e Reino Unido. E para evitar qualquer tipo de conflito, eles ainda acabaram fazendo um acordo de neutralidade com a União Soviética, o que ajudou imensamente a Finlândia durante o período da Guerra Fria. E depois que essa fase passou e a Rússia estava extremamente fraca devido à queda da União Soviética, a Finlândia acabou aderindo à União Europeia. Com a entrada da Finlândia na União Europeia, as relações comerciais que antes eram proibidas começaram a ser estabelecidas. Só que mesmo com um grande crescimento econômico, a Finlândia não poderia ignorar um possível ataque russo. E para melhorar a relação entre os dois países, isso acabou acontecendo.
A partir daí, os dois presidentes começaram a se visitar para jogar hóquei no gelo e para discutir assuntos relacionados ao futuro do mundo como um todo. E um dos motivos que fizeram esses dois presidentes estarem tão próximos foi o pronunciamento da Finlândia de não estar interessada em entrar na OTAN. E apesar desse cenário já ter mudado nos últimos meses, vamos ignorar essa parte por enquanto, para falar do principal fator que ajudou a Finlândia a evitar qualquer possibilidade de uma invasão russa. Assim como eu, muito provavelmente você deve estar pensando que a União Europeia é apenas um acordo econômico. E mesmo que essa afirmação seja verdade, a realidade é que a União Europeia tem uma causa conhecida como causa de defesa mútua. E essa causa em particular é um dos principais motivos da Finlândia ter conseguido evitar uma invasão russa, já que se um país membro for atacado ou vítima de um ataque terrorista, os Estados-membros têm a obrigação de ajudar esse aliado de acordo com as diretrizes da Carta da ONU. E apesar de não ser exatamente a mesma coisa da OTAN, esse acordo é o suficiente para que os governantes da Finlândia possam trazer a paz para o seu país. E se você não assistiu esse vídeo que está aparecendo no lado direito da sua tela, eu super recomendo que você assista a ele. Nele eu vou te mostrar como a Coreia do Sul, que tinha uma economia pior que a do Brasil, conseguiu se tornar um dos países mais desenvolvidos do mundo. E o mais interessante, o preço que a população teve que pagar para isso acontecer. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e eu te vejo nesse próximo vídeo.